E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer o terceiro dia de novena em louvor ao Espírito Santo. E hoje o tema que nós iremos falar é sobre conselho. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, nossas almas visitai. Enchei nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este prometido por nós, seus feitos proclamai. Iluminai nosso entender em nós, vertei vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedei e fazei-nos firmemente crer. Amém. Então agora nós vamos ler uma cartinha, uma mensagenzinha da caixa Invoca-me, dá-te resposta. E em Marcos capítulo 2, versículo 17 está assim: Ouvindo-os, Jesus replicou: Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então vamos lá, a palavra de Deus hoje, não sei se é Provérbios, mas aqui ó, vou mostrar para vocês, que se vocês souberem, quer dizer, aqui ó, tá PR, capítulo 15, versículo 20 ao 24. O filho sábio alegra seu pai. O homem insensato despreza sua mãe. A insensatez é alegria para quem é sem juízo, mas quem tem entendimento caminha retamente. Falham as decisões tomadas sem consulta. Tem êxito quando há muitos conselheiros. É uma alegria saber dar uma resposta. Como é agradável uma palavra oportuna. Para o homem sensato, o caminho da vida é para cima, para salvá-lo do abismo que está embaixo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje, como todos os dias, por exemplo, a palavra de Deus ela vai puxando o que a gente viu anteriormente. Por exemplo, aqui está falando de entendimentos. Quem prestou atenção falou, né? Mas quem tem entendimento caminha retamente, né? Então, hoje a palavra de Deus ele fala do ser conselheiro. O Espírito Santo é nisso, um conselheiro, né? Para nós irmos para o caminho certo. Nós falamos que na sabedoria, né? Que nós temos que ter sabedoria em guiar, né? A nossa família em Deus e não no pecado. O entender. E hoje nós falamos do conselho. O Espírito Santo, ele é conselheiro nas horas, né, também de dificuldade, mas nas horas que pode acontecer a dificuldade. Por exemplo, se podemos dizer assim, se não fosse pelo anjo também, né, mas se não fosse pelo Espírito Santo, Maria não fosse engravidar, às vezes Maria não seria mãe de Jesus, ou Maria não teria noção, isso é errado. Ah, Joana, mas o que você quer dizer? Que o Espírito Santo ele nos aconselha, né, em várias coisas, mas eu queria tratar de um assunto
né, sobre os maus caminhos, como hoje na palavra de Deus fala, né? Mas quem tem entendimento caminha retamente. O Espírito Santo dá esse conselho. Ao mesmo tempo que ele tem a sabedoria, com a sabedoria ele dá um conselho sabendo do que vai acontecer. Não que você vai pro caminho errado, mas sabendo se você não for pro caminho certo, né? O Espírito Santo ainda não te leva pro caminho errado. Mas o Espírito Santo, ele sabe que se não te aconselhar, algo de ruim vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer com você se não te aconselhar. Então o Espírito Santo, sabendo do que vai acontecer, tendo a sabedoria disso, ele vai e te aconselha, né? E nada mais, nada menos que um conselho de quem tem a sabedoria, né? Não tô falando que Jesus é burro e tal, porque os três, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são uma pessoa só, né? Mas o que eu tô falando, que o Espírito Santo, né, ele nos guia para um caminho melhor. Nada mais, nada menos que recebermos nas horas de dificuldade ou nas horas que podem acontecer a dificuldade. O Espírito Santo nos dá um conselho de ouro, ok? Então agora nós vamos ler a meditação do Papa Francisco. Sabemos como é importante nos momentos mais delicados poder contar com sugestões de pessoas sábias e que nos amam. Por meio do conselho é o próprio Deus, com o seu Espírito, que ilumina nosso coração, fazendo com que compreendamos o modo justo de falar e de nos comportarmos e o caminho que devemos seguir. Mas como age esse dom em nós? No momento em que o recebemos e o hospedamos em nosso coração, o Espírito Santo começa imediatamente a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar nossos pensamentos. Eu vou parar aqui, mas daqui a pouco eu vou continuar. É que eu só queria, podemos dizer assim, dar uma dica de ouro. Invoque sempre o Espírito Santo. Eu sempre invoco ele antes do terço mariano, tá bom? Então invoque sempre o Espírito Santo para que você tenha mais uma relação. Porque o terço mariano tem Nossa Senhora. E Nossa Senhora ela é a esposa do Espírito Santo. Então ela tem uma ligação mais que forte entre o Espírito Santo. Então toda vez que nós invocamos Maria, nós também podemos invocar o Espírito Santo, ok? Então continuando. Sentimentos e intenções segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, leva-nos cada vez mais a dirigir o olhar interiormente para Jesus, como modelo de nosso modo de agir e de nos relacionar com Deus Pai e com os irmãos. Portanto, o conselho é um dom com o qual o Espírito Santo torna nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus, segundo a lógica de Jesus e de seu Evangelho. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário na vida, para que sempre escolha o que mais vos agrada, seguindo em tudo vossa divina vontade, e com bons e carinhosos conselhos, socorra meus irmãos. Amém. Oração final. Senhor nosso Deus, quereis reunir numa mesma fé vossos filhos dispersos, iluminai o mundo inteiro com a luz do Espírito. Quereis congregar pelo único batismo no Espírito todos os homens que trazem o nome de Cristo. Concedei que aqueles que creem tenham um só coração e uma só alma. Quereis que a humanidade seja cheia do Espírito Santo. Dai aos homens a graça de construírem um mundo de justiça e de paz. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai o mundo inteiro. Isso vos peço rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo mistério de Pentecostes, Senhor,
santificai a vossa igreja e todos os povos, irradiai os dons do Espírito Santo sobre o universo. Continuai ainda agora, por meio dos corações dos que creem, a realizar os prodígios que em vossa misericórdia realizastes desde o início da pregação evangélica. Que a força e a luz do vosso Espírito ilumine meus passos e os passos daqueles pelos quais hoje rezo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo dia de novena. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.